Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast sobre negócios, gestão, comportamento. E hoje nosso podcast é muito especial, falando sobre empreendedorismo, multinegócios. Carol, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Uma honra ter você aqui para falar sobre empreendedorismo conosco. E aqui no Papo Empreendedor a gente começa contando a história do convidado. Então, sei que boa parte da nossa audiência já te conhece, já conhece sua história, mas nos conta quem é Carol Pfeiffer, o que você faz, conta um pouco da sua história para nós. Perfeito. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né, Felipe? É sempre um privilégio poder aí compartilhar um pouco mais sobre a nossa história, sobre empreendedorismo. Também agradecer ao Di maravilhoso que fez essa apresentação, é um grande amigo de longa data. Bom, eu acho que assim, resumidamente, porque já aí quase 18 anos empreendendo, né? Eu sou do mercado financeiro, né? Há 18 anos eu ia fazer faculdade de moda, quando decidi fazer administração de empresas. Para mim, a futura empresa de moda não é a falência, né? Porque todo mundo vai montar negócio no Brasil e daí você fala como montar um negócio, quantas dificuldades a gente tem, porque a gente precisa aprender sobre tributário, sobre trabalhista, sobre gestão de marketing, sobre venda, sobre finanças, são muitas áreas que envolvem uma empresa, né? E eu percebia como as pessoas apanhavam para empreender no nosso país e por isso eu fui estudar administração de empresas. Para minha surpresa, né, meu irmão também foi fazer ADM, temos aí 2 anos de diferença, mas a gente sempre foi muito unido. Ele começou fazendo ADM e o professor dele de economia, professor Gentil, apresentou para ele, fez essa gentileza, né, de apresentar para ele a Bolsa de Valores. Ele me apresentou também o mercado, num primeiro momento falei, o que tem a ver comigo esse alto e baixo, esses gráficos, etc. E daí eu percebi que basicamente era comprar barato e vender caro. E que isso todo mundo sabia fazer. E, na verdade, não era tão complicado quanto as pessoas vendiam. E fui me apaixonando por esse mercado, principalmente pela meritocracia desse mercado. A gente sabe o como é desafiador, né? Você empreender, você envolve outras pessoas, você envolve não só a economia, cliente, fornecedor, mas muitas vezes até o intraempreendedor, aquela pessoa que está dentro de uma empresa, ela tem o chefe dela, ela tem pessoas que lideram ela, mas que não estão a fim de ajudar tanto ou que acabam até gerando uns ciúmes, né? Então, é muito desafiador empreender. Agora, no mercado financeiro, não. É a última linha que conta, ou seja, o seu lucro, é quanto você traz de resultado, é o quanto você vai crescer, o quanto você vai poder aí construir riqueza. Então, isso me chamou bastante atenção. Eu falei, todo mundo tem que aprender isso. E de lá para cá, são 18 anos empreendendo, hoje não só no mercado financeiro, depois veio aí o convite do Shark, me tornei uma Shark, comecei a investir em outros negócios, hoje a gente tem também o Shark School. Como eu falei, são 18 anos aqui para resumir, mas basicamente hoje eu sou uma pessoa focada em educação, sou uma educadora, tenho muita felicidade em dizer isso, né, que eu ajudo as pessoas a aprenderem sobre novos negócios, sobre as novas profissões e, de fato, que as pessoas entendam que elas podem ter mais do que uma fonte de renda hoje através da tecnologia e a internet. E a Carol, no final do dia, é uma pessoa feliz em compartilhar com as outras pessoas e viver a vida intensamente, né? Muito bom, Carol. Você falou da educação. Como você vê a educação como ferramenta de fomentar cada vez mais o empreendedorismo, né? Você atua formando empreendedores. Qual que é esse papel para que cada vez mais tenhamos empreendedores com essa visão de negócios? Você citou um exemplo bem legal, que você foi fazer ADM para administrar a sua empresa. A maior parte dos empreendedores, como você citou, começam a empreender, mas não tem essa noção de gerir o negócio, né? Porque o primeiro ponto que precisa ser observado, que assim, a relação do dinheiro do brasileiro é muito ruim, porque a gente tem muitas crenças na relação do dinheiro. Então a gente não fala sobre números, a gente não fala sobre finanças, e daí, óbvio, ninguém consegue ficar bom naquilo que não aprende ou que não exercita, né? Então já existe um trauma em relação a isso. E daí quando a gente fala desse trauma, as pessoas elas não têm grana para empreender, então elas não empreendem por oportunidade. Então você vê uma oportunidade de montar um escritório de uma coisa que tem uma demanda no mercado e você monta. Não, você empreende por necessidade. Você tem que pagar boleto, daí você empreende naquilo que você sabe fazer, ou que é naquilo que você encontra na tua cara, né? Então, putz, eu posso fazer trufa, eu posso fazer bolo, eu posso montar um escritório, eu posso fazer uma coisa que eu tenha em minhas mãos para começar a empreender. E daí, qual é o problema disso? O problema disso é que a maior parte das pessoas vai aprender na raça. E aprender na raça custa muito dinheiro e pode doer muito. Porque você pode quebrar, você pode frustrar outras pessoas, e é o que acontece com a maior parte das pessoas que se aventuram a empreender. E esse número é assustador hoje no Brasil. Ele já chegou a ser 80% em 2 anos, em 5 anos, já caiu para 60%, já foi 50%, mas sempre acima de 50%. Então, ou seja, a gente precisa
levar em consideração que empreender, ou montar um negócio, ele precisa estudo, ele precisa se dedicar. Então, você não se tornou, por exemplo, um advogado, imagino eu, ou um médico, ou um dentista, sem ter passado pela faculdade, né? Sim. Sem você ter uma formação e ser avaliado por isso. Então, como que você imagina que empreender, que ser um empresário pode ser algo simplesmente intuitivo, ou pelo feeling, ou simplesmente aprendendo com o dia a dia? Então, empreender é algo muito sério que ele precisa de dedicação e ele precisa aprender. Também eu acho que vale aqui o reforço que empreender não é só sair montando CNPJ, hein, pessoal? Você pode intraempreender. Você empreender no CNPJ do outro é a coisa mais inteligente que você pode fazer para você, inclusive, aprender. Porque você está tomando risco com o dinheiro do outro, você tem a chance de ter uma equipe, de você ter outras pessoas colaborando para que depois você vá empreender sozinho. E daí, isso é uma das coisas que começou a me incomodar ao longo da minha jornada, e principalmente depois da minha entrada no Shark, porque quando eu fui olhar as empresas que eu tinha investido, e todo mundo confunde, acha que o programa é muito mais startup, é muito mais PME, pequenas e médias empresas, do que startups. Então, essas PMEs, elas têm boas ideias, têm boas pessoas, mas muitas vezes estava bagunçado o financeiro. Ou o cara não sabia o regime tributário que ele deveria estar pagando, que ele deveria estar. Então, ou seja, tem várias coisas que precisavam ser consertadas. E eu comecei a ver que os erros eram iguais. E por quê? Porque ninguém tinha feito, por exemplo, uma escola de ADM, e as escolas de ADM, eu fiz ADM, posso falar com propriedade, a minha faculdade foi muito boa. Só que ela era muito técnica e pouco prática. Então, até agora, o nosso mais novo projeto é o Shark School, onde é um MBA voltado para negócios. Então, as pessoas se formam em um business leader. O que é um business leader? É um líder de negócios. Porque as pessoas acham que o fato delas trabalharem no marketing, elas são do marketing. Não. Você é da empresa. O marketing é uma parte do negócio que precisa estar conectado com o financeiro, que precisa estar conectado com atendimento, que precisa estar conectado com vendas, pós-vendas. Todo mundo está no mesmo barco. Então, um líder de negócios é a pessoa que se desenvolve nas habilidades de entender quais são as áreas que compõem um negócio. Quais são as áreas que permitem que uma empresa tenha sucesso ou que ela vá para o rumo ao fracasso. Então, quando você cria esse conceito, quando as pessoas aprendem sobre essas outras áreas, elas se tornam líderes. E os líderes, eles conseguem, de fato, movimentar. Não importa se você está no financeiro, você consegue enxergar que tem um erro no marketing e que o marketing não está tendo uma entrega, por exemplo, de resultado. E daí você pode colaborar como um todo. Então, cada vez mais os empreendedores, eles aprenderem, eles consumirem conteúdo, mas eles sentarem a bunda na cadeira para estudar a parte realmente de um negócio, isso vai fazer uma grande diferença. Mais uma vez, parabéns por ter uma iniciativa de fazer um podcast. Eu estou me formando no mestrado de Educação e Tecnologia porque eu fui estudar que pessoas aprendem de jeitos diferentes. E olha que interessante, a gente nunca consumiu tanto podcast, lives. Então, ou seja, são formas das pessoas aprenderem. Livros, eu inclusive criei agora um desenho animado, porque educação financeira é muito chato, né? Economês, financeis e tudo mais. Eu falei, cara, como que a gente pode deixar legal? Já que as pessoas acham chato, como que pode ser legal? O game é uma solução. Primeiro a gente criou um game e agora em parceria, inclusive, com a Facens aqui de Sorocaba. Que legal. Que foi muito bacana de ter desenvolvido esse projeto com eles. E agora um desenho animado, que é o Clube do Teutorinho. Por quê? Porque as pessoas também acham que para você ensinar ou educar, precisa você abrir a câmera. Daí você fala assim, mas eu não gosto de câmera. Ou eu não gosto de falar. Não, você tem outras alternativas para ensinar. Então, existem várias formas das pessoas aprenderem. E cada vez mais a gente encontrar essas formas de levar um conteúdo inteligente para as pessoas de uma forma leve e didática. Carol, eu costumo dizer que o Papo Empreendedor é uma escola onde o primeiro aluno sou eu. Porque cada convidado eu saio com um MBA de conhecimento, de técnica, de insight. Você é uma Shark hoje. Você falou da dificuldade de organização financeira que você encontrou em alguns negócios, mas quais outras dificuldades você enxerga nas empresas que chegam lá na frente no programa para apresentar o case para vocês? Bom, você sabe que, assim, dá para fazer uma lista de 3 dias aqui, mas assim, a primeira delas, obviamente, são os números, né? Você sabe que a minha primeira temporada, muita gente tinha até preconceito com a galera do mercado financeiro, como se a gente fosse, sei lá, um bando de capitalista sanguinário que vai comer a cabeça do empreendedor ali. E, obviamente, não é isso, né? Assim, a gente quer cobrar os números, afinal, somos investidores profissionais e todo mundo deveria ser um investidor profissional na sua vida.
Porque, afinal, ninguém veio trabalhar por você, né, Felipe? Exatamente. Alguém veio trabalhar por Não. você? Então, ou seja, ninguém deveria dar pitaco aonde você coloca o seu dinheiro, porque você quer ter retorno do seu dinheiro, e não existe nenhum mal nisso. Afinal, a gente tem, né, eu também sou sócia fundadora de um instituto, que é um instituto de empreendedorismo, mas o instituto é sem fins lucrativos. Nosso dia a dia não pode ser sem fins lucrativos, senão a gente vai viver do quê? Então, se a gente pegar todo o dinheiro que a gente ganha e a gente literalmente doar, a gente não vai ter nada, a gente não vai conseguir... Não vai resolver o problema E não vai social. resolver o problema de ninguém. O que resolve o problema é gerar emprego e dar a oportunidade das pessoas crescerem. Então, não dar um salário, e sim uma remuneração. É desafiar as pessoas a ganharem mais, a entenderem que quanto mais elas colaboram, mais elas podem ganhar. Então, obviamente, o financeiro é o primeiro deles, sempre está bagunçado, sempre está desorganizado. Eu acho que depois que eu entrei, os empreendedores melhoraram muito nos seus pitches, já sabendo o que eu vou perguntar. Então, eles já vão de cara, assim, falando, a Carol vai perguntar os números, então, é isso, aquilo, foram mais bem treinadinhos. Isso é um dos pontos, né? Mas depois do Shark, você percebe que muitas vezes é decoreba e aqueles números, eles precisam ser melhor organizados, né? Outro ponto bem importante é em relação a marketing, né? As pessoas, elas não têm clareza ainda de qual é o público-alvo, como ganhar escala. A maior parte dos empreendedores que buscam um investimento, eles querem crescer, eles têm um produto muito bom, eles têm uma ideia muito boa, eles são brilhantes no que eles fazem, mas a estratégia de marketing ainda não está bem resolvida. E eu entendo por quê. Mesmo porque é o mesmo motivo na Atom a gente estudar tanto. Porque o marketing muda o tempo todo. E marketing não é simplesmente marketing digital, igual a galera fala, parece que é uma coisa tão simples. É muito mais complexo. Na hora que você aprendeu alguma coisa, já saiu outra coisa nova, ou aquilo que você aprendeu já está desatualizado, né? Exatamente. Até para o seu podcast ter audiência, você precisa fazer uma estratégia de marketing. Exatamente. Você tem que ter o copy certo, você tem que ter os convidados certos, você tem que ter um monte de coisa até que ser agradável. Então, ou seja, olha as redes sociais mesmo, Instagram, LinkedIn, TikTok, muitos caminhos para você poder explorar, mas que eles exigem muito estudo e muita dedicação. Então, em geral, também a linha de marketing, de vendas, está desorganizada. Então, esse é um dos erros. Nem vou falar da questão contábil e tributária, porque esse é também outro problema. Inclusive, que daí eu acho que entra muito a sua área, né, Felipe? As pessoas, elas acabam montando um negócio e elas contratam os famosos jobs e não faz contrato com ninguém. A primeira coisa que eu passo, assim, um pente fino, assim, que eu invisto, mesmo porque, né, vamos lá, minha empresa tem capital aberto, eu sou uma pessoa pública, o risco é muito grande hoje de um processo, né? Exatamente. De um processo. E a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem a idoneidade, os valores como a gente. Então, ou seja, ela vê uma oportunidade de alguém que tem muito dinheiro, ela fala, putz, eu vou entrar com um processo aqui. Infelizmente, o nosso país, ele colabora para que isso aconteça cada vez mais, né? Então, e não tem contrato. Então, mas é só um freela. Ele só fez um job, mas não tem nada registrado, não tem nada documentado, e daí você vai ver a pessoa que deveria ser CLT é PJ, a pessoa que é PJ, e é aquela bagunça. Então, um dos pontos bem importantes é isso, de aprender a ler contrato, de aprender a estudar as cláusulas do contrato, porque daí entra um ponto bem importante que eu acho que todo mundo sofre, e é um dos projetos também que eu estou me dedicando bastante, que é a questão emocional. O empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele é muito emocionado. Ele leva muito para o pessoal. Então, a gente precisa aprender a separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Não é porque uma pessoa, por exemplo, ela não cumpriu com alguma coisa, que ela é uma pessoa má, que ela não gosta de você. Então, a gente sofre ainda muito com isso. E isso está muito embasado no autoconhecimento. Então, uma das coisas também que a gente tem na Atom e que eu trago para os meus investidos, né, eu dou mentoria para eles todo sábado. Todo sábado eu dedico a mentorá-los, né, e trago convidados. É o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele muda totalmente o jogo. Então, o empreendedor precisa saber quais habilidades ele tem de verdade. Tem até um teste que eu recomendo todo mundo conhecer, que chama ADV. Esse teste gera 78 páginas sobre você. Já fez esse teste, Felipe? Não. Vou te mandar. Fica aí um convite para você fazer. Recentemente o DISC também. Então, ele é um DISC melhorado. Ele tem o DISC dentro dele, mas ele tem 3 etapas. Por quê? Porque esse processo do autoconhecimento, ele é libertador. E olha o slogan do teste. Ele fala assim, o dobro de resultado com metade do esforço. E eu aplico ele em todo mundo que eu invisto também. Por quê? Porque um erro clássico também do empreendedor, óbvio que quando você acabou de montar alguma coisa, você é o atacante, você é o goleiro, você é a defesa, você é tudo, né? Mas você precisa entender quais são as suas habilidades. Então, ele mostra o que você de fato já tem naturalmente como habilidade e o que você não tem, para que você, inclusive, consiga contratar
Não num primeiro momento, mas assim que a empresa já está performando, você contrata. Por quê? Porque é muito mais sofrido você tentar aprender alguma coisa que você não tem a habilidade natural do que você trazer pessoas boas para o seu time. E daí entra um outro ponto bem importante. A gente contrata errado. A gente não contrata pelas habilidades que as pessoas têm. Mas o processo seletivo é algo que eu brinco com todo mundo, é o processo mais mentiroso que existe. Porque eu preciso do emprego, eu quero trabalhar muito com você, eu tenho um carinho, uma admiração. Então, ou seja, eu vou argumentar de todo jeito para você me contratar. O processo é emocional e não racional, né? Exato. E daí, qual é o risco disso? Vai ser ruim para mim, vai ser ruim para você, e no final do dia, nós dois acabaremos tendo uma frustração e podemos prejudicar muita gente. Porque o negócio, ele envolve outras pessoas. Ele envolve outros colaboradores, ele tem clientes, tem fornecedores. Olha quantas pessoas envolvidas no seu sucesso. Então, é muito importante que a gente traga isso. Esse, para mim, é um dos erros que mais acontece e é o mais difícil de mudar. Porque a gente não fala sobre autoconhecimento quando a gente é criança. A gente não fala isso dentro das empresas e a gente não fala isso dentro de casa. Então, esse é uma das coisas que eu mais venho me dedicando a aprender e colaborar com os empreendedores para que a gente possa criar empresas mais saudáveis. Porque no final do dia, você imaginou você trabalhar num lugar que você sai estressado todo dia? Vira e mexe, eu brinco com as pessoas, eu tive que já fazer algumas demissões, isso me doía muito no começo, e ainda me dói. Mas eu falava assim, sabe qual é o problema? É que nós dois vamos perder a saúde mental, então é melhor a gente se separar agora. Sim. Porque senão você não vai ser feliz, eu estou empacando a sua vida e você está empacando a minha. Então é muito importante essa sinceridade do empreendedor de enxergar se ele está trabalhando com o melhor time. E óbvio, né, no primeiro momento, ninguém tem muita grana para contratar boas pessoas, né, aquelas pessoas que já estão ali performando, mas pessoas pelo menos que estão no lugar certo, que têm as habilidades que você precisa. Pode ser que elas precisem ainda estudar mais, mas elas já têm alguma característica que combina com aquela vaga. E uma boa técnica disso que você colocou, Carol, é porque eu consigo avaliar e contratar pessoas que têm uma diferença das minhas habilidades, e não contratar pessoas somente iguais a mim, né? Isso também é uma boa estratégia para conseguir ter um time mais potente. Carol, falando de emoção, qual que é a sensação de estar na frente lá no Shark Tank? Sensação quando alguém chega e apresenta uma ideia inovadora. Eu faço a pergunta porque quem é empreendedor tem o sangue na veia que corre quente, querendo empreender, querendo criar novos negócios. Qual que é o sentimento na hora que você vê muitos empreendedores tendo a coragem de mostrar seus negócios? Acho que primeiro de tudo, né, é assim, ficar muito feliz de ver, né? A gente fica orgulhoso. E até de ver o pós-Shark, né? Às vezes ali no programa, a pessoa tá muito nervosa, óbvio, né? Imagina, se a gente tá nervoso, meu primeiro dia no Shark, eu tava tremendo, eu bebo muita água. E tem um copo de água do meu lado, e, eu fui pegar o copo, tava tremendo, eu parei de beber água naquele momento. Por quê? Eu falei, poxa, eu já dei palestra para 7.000 pessoas, eu já fiz tantas coisas, eu já me apresentei em tantos lugares, por que eu tô nervosa com isso daqui? Porque, primeiro, é algo novo, a gente não tem, é um reality de verdade, tá? Então, quando vocês ficarem com dó dos empreendedores, também fiquem com dó do Shark. Porque eu nunca vi aquele empreendedor na vida, eu vou ter que fazer perguntas para ele e depois eu vou ser ali elogiada ou criticada pela minha decisão de empreender. Às vezes deu match e às vezes é até de sentimento, assim, sabe? Tipo, todo mundo tem isso. Você é uma pessoa que, poxa, que é super legal para um monte de gente, mas para você não é. Você não conseguiu, não bateu o santo, como a gente fala, né? Então, ou seja, você não conseguiu dar match com aquela pessoa, você falou, também não comprei o propósito dela, eu achei ela um pouquinho arrogante, mas é a sua percepção, não significa que ela seja. Não é um diagnóstico. Exato, então às vezes a pessoa que está assistindo, ela fala assim, poxa, Carol, mas você deveria ter investido em fulano, ciclano. Gente, mas vai lá, manda uma mensagem pro fulano, pro ciclano, ele tá aberto a fazer, né? Você quer investir nele, investe em você, porque a gente vai ter que conviver com aquela pessoa. Mas é muito legal de ver o pós-Shark, né? Muitas pessoas que chegam ali nervosas, etc., elas se desenvolvendo depois. Eu vou dar até um exemplo aqui. Teve 2 dentistas que eu nem ia investir, né? Porque era algo que eu não dominava, que eles fazem aqueles alinhadores. E assim, eles fizeram um negócio fantástico, etc., mas não era o meu know-how. Eu falei, poxa, vou fazer o seguinte, eu não vou dar um fechado agora, mas eu vou apresentar vocês para 2 grandes amigos que são da área de ortodontistas. Se eles validarem o produto de vocês, eu topo investir e ajudar vocês, etc. Então, eu deixei essa porta aberta. Depois do programa, né, eu comecei a conversar com alguns amigos, mas eu conversando com eles, eu vi que eles eram tão dedicados, eles são tão profissionais na área deles, mas eles não entendiam de empreendedorismo e negócios.
E aí, no final de semana, no sábado, eles tiveram que apresentar o nosso planejamento estratégico. Para eu fazer o aporte, eles têm que fazer o dever de casa, de fazer um planejamento estratégico, de aprender o que é um business plan, de fazer uma planilha aí dos aportes e do retorno que a gente vai ter. E daí eles falaram, poxa, Carol, às vezes até parece que é pegadinha as coisas que você pede porque a gente não sabe fazer. E daí eles fizeram a apresentação depois de estudar. Eu falei, não, vai com calma, no seu tempo eu te ajudo aí, vai, não tô aqui para julgar mais você, eu já fiz a avaliação lá no Shark, agora a gente tá no mesmo barco. E eles fizeram a apresentação. Putz, mas eu fiquei tão orgulhosa, mas tão orgulhosa de ver esse avanço. Porque você sai daquilo que às vezes a pessoa ali tá super desconfortável, como foi também o caso da Sarah, da Florent, viu, ela tipo, chorou ali no palco, né? E de repente a pessoa tá ali se desenvolvendo, e daí a última apresentação dela com propriedade, e subiu no palco e falou como se fizesse isso a vida inteira. Então eu acho que é muito emocionante de ver essas histórias. Eu fico até arrepiada de contar isso. Porque são histórias de verdade, né, de pessoas que estão ali batalhando e tudo que elas querem é uma oportunidade, né, de crescer, mas não só para colocar dinheiro no bolso delas, mas para ser inspiração para outras pessoas, para gerar empregos, para poder fazer com que outras pessoas ganhem dinheiro também. Né? Então é muito legal de ver essas histórias, que é totalmente diferente do que eu fazia na Bolsa. Porque na Bolsa as empresas são muito grandes, né, Felipe? Sim. São um capital aberto. Então, ou seja, eu não vou ser amiga do pessoal lá da Petrobras ou do Banco do Brasil, né? Eu não vou conviver com essas pessoas, eles não precisam do meu dinheiro. Então, ou seja, quanto eu estou colocando ali, não faz nem cosquinha no que é o tamanho daquela empresa. Agora, imagina na vida daquele empreendedor. É uma grande diferença, um divisor de águas, de qual é a oportunidade que ele pode ter, a visibilidade que ele pode ter. Como é um caso da Desembala também, da Silene, no caso também da pessoal da Entre Brasas, da Deixa Ela Treinar, que tomou 5 nãos lá, 5 nãos, inclusive meu, mas eu falei, olha, eu quero te ajudar, porque ela tinha um propósito muito legal. Hoje ela é patrocinadora do Vasco Feminino, e já está entrando no Cruzeiro, no Santos, no Palmeiras, ou seja, olha a diferença de você ir para um programa, tomar 5 nãos, e de você dar uma reviravolta. Ela fez mais 3 pits para mim, até eu realmente entender que ela estava preparada, que ela tinha amadurecido o suficiente para aquilo ser um negócio. Uma resiliência muito grande, né? De chegar lá, levar um não e não, vou continuar. Gente, um não e continua, esquece, né? O programa não... às vezes, muitas vezes isso acontece. As pessoas assistindo, elas falam assim, coitado, tomou um não. Não tem a dó da pessoa. Porque, primeiro, ele conseguiu chegar até lá. Isso já é um grande funil. Porque são milhares e milhares de pessoas que se inscrevem. E isso acontece em 40 países do mundo. O Shark, ele é uma referência de empreendedorismo no mundo todo. Segundo, aquela pessoa, ela teve persistência de pegar e ir lá e contra-argumentar com os Sharks. E daí, quando ela toma um não, ela tem uma chance de melhorar o negócio dela. Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer é o não. Porque você vai ter a chance de olhar para o teu negócio, melhorar ele, para você receber um investimento muito mais saudável. O maior erro que pode acontecer é você receber um investimento quando você não está preparado. Primeiro, provavelmente você vai perder esse dinheiro porque você não está preparado para receber ele. Segundo, você pode estar vendendo o seu negócio barato demais porque você vendeu cedo. E esse é um erro que acontece demais, tanto no Shark quanto no mundo dos investimentos. As pessoas saem desesperadas, eu preciso apresentar um negócio. Eu tenho uma ideia aqui, Carol, eu acabei de ter uma ideia. Gente, ideia, você vai perder tanto da tua empresa, você vai perder um percentual muito grande. Ainda não tem equity, né? Não tem, e só tem risco. Então, se o risco é todo meu, poxa, então peraí, o retorno tem que ser maior meu também, né? Sim. Então, esse é o erro também que acontece com bastante frequência lá. Muito bom. Carol, hoje você é uma influência em educação, você falou um pouco que você está terminando mestrado em tecnologia, você reganhou um prêmio, né, há poucos dias sobre influência. Me fala um pouquinho como é estar envolvida, como é ser uma referência hoje, além das finanças, mas em educação, e ser uma empresária tão influente aí nas redes sociais. Olha, é bem curioso isso, até devolvo a pergunta, né, Felipe? Porque, vamos lá, você tem uma assessoria aqui voltada para contabilidade, correto? Isso. E daí você fala assim, você já imaginou lá atrás um contador com podcast? Não. Você já imaginou tem um estereótipo, né, de contador, né? Você já imaginou? Não, eu adoro, por exemplo, aquele contador revoltado. Eu acho ele tão engraçado. E eu só sei o Instagram dele. Eu dou muita risada com ele. Porque eu acho que deve ser os perrengues que todo mundo passa. Né? E daí é muito curioso, porque a gente nem imaginava o poder que a internet teria em nossas vidas e de transformar pessoas comuns, né? Porque a gente não é nenhuma estrela, a gente não tá na Globo, a gente não fez nenhuma novela, e de pessoas comuns com uma audiência hoje no digital. E daí é muito importante de dizer
que todos nós somos influenciadores. A gente já fazia isso. A gente fazia isso dentro de casa, você faz isso com os seus clientes, você faz isso com os seus amigos. Veja, eu só tô aqui hoje por causa do Di, por exemplo, que me apresentou, eu não te conhecia, então ele me influenciou a te conhecer. Ele influenciou você a criar um podcast também. Então, ou seja, olha quantas coisas acabam acontecendo por influência de outras pessoas. E daí, quando veio o digital, eu comecei a ver que a rede social, que a mídia poderia colaborar com o meu trabalho. Porque quando eu comecei, aqui em Sorocaba, há 18 anos, eu palestrava em tudo que é café que existia. E olha só, eu brinco que eu tô rouca até, né, de tanto falar até hoje, porque todos os lugares que me convidavam, eu palestrava. Hoje, graças à internet, a gente consegue chegar a muito mais casas com o mesmo conteúdo, sem precisar repetir a mesma coisa tantas vezes. Na amplitude, né? Nossa, é libertador pensar que eu posso fazer uma palestra e centenas de milhares de pessoas vão assistir aquele conteúdo. Você não precisa repetir ele tantas vezes. Eu lembro que eu fui dar uma palestra em Araraquara, numa empresa, e eu dei, em 2 dias, 10 palestras. 10 palestras, repetindo a mesma coisa. Por quê? Porque eles queriam treinar todos os funcionários da empresa, todos os colaboradores da empresa. A empresa tinha 5.000 funcionários e ela tinha um auditório para 500 pessoas. Então eu precisei repetir 10 vezes a mesma coisa. Hoje não. A gente consegue fazer isso e chegar a muito mais casas, a muito mais lares. E daí, eu nunca imaginei abrir uma câmera e fazer. Eu comecei fazendo isso lá atrás. Até aqui no portal de Sorocaba, no sorocaba.com, eu escrevia, tinha uma coluna lá e tudo mais. Então, todos os lugares. Ia na rádio, gravava vídeo e comecei a utilizar das redes sociais. Ganhar esse prêmio agora, que foi o Troféu JK, foi muito importante até para que eu pudesse assimilar o tamanho da influência, que a influência também não é o número de seguidores que você tem, mas é como as pessoas te veem. Elas te veem como uma referência no assunto, elas realmente entendem que você tem valores, que você tem coisas que elas gostariam de fazer igual. Então hoje eu acabo impactando as pessoas por educação financeira, creio, como eu falei, o desenho animado, não tem a Carolzinha no desenho animado, porque não é sobre mim, é sobre levar uma mensagem, e a gente tem esse poder hoje através das lives, do podcast, através dos conteúdos, através de um desenho animado ou de um game. Então, é reforçar o tamanho que é a influência digital. E, de novo, eu vou até aqui parabenizar o comendador Regino Barros, que fez essa premiação, porque ele está reconhecendo uma área que, inclusive, foi ignorada por muito tempo, como se o influenciador for alguém que não tem nada para fazer da vida, ou abrir uma câmera em casa. Quem fala isso não tem ideia do tamanho do trabalho que dá para fazer isso. E da coragem de você se expor, de você abrir e falar um conteúdo, e tem gente que vai te amar e tem gente que vai te odiar. Porque uma coisa que eu ganhei quando me tornei uma pessoa pública foi uma coisa que eu nunca imaginei na vida, que chama hater. Que tem gente que te odeia de graça. Que a pessoa fala assim, e eu não consegui entender. Sem te conhecer, sem você fazer nada, né? Não, o mais engraçado, assim, eu falo, cara, mas eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro, eu dou meu dinheiro para as pessoas ganharem dinheiro, que é isso que a Atom faz, e a pessoa me diz, por quê, cara? Só para de me seguir. Eu até brincava, eu fazia live de domingo, né? E eu brincava nessas lives, gente, olha, eu vou na missa aos domingos, eu falei assim, olha, eu orei por você que veio até aqui só para me xingar, porque você podia estar fazendo outra coisa, né? Inclusive, você nem é obrigado a me assistir. Não é igual uma sala de aula, né? Que o aluno foi obrigado pelo professor a estar lá, senão não vai ter nota, vai ter falta, não sei o quê. Então, ou seja, a gente é obrigado a consumir aquele conteúdo. Então, acho que é muito importante até essa consciência. É um trabalho também de formiguinha, de criar cada vez conteúdos mais didáticos, de ser mais acessível, das pessoas entenderem, e você entender que você não é só um influenciador na sua área. Então, ou seja, você pode ser uma referência na sua área, mas influenciador você é no contexto da tua vida. Tem muita gente que me escreve hoje, Felipe, falando que emagreceu por causa de mim. Aí eu falo assim, gente, mas não falo de dieta não. Eu nem tenho propriedade para falar sobre dieta. Falou, não, é que você treina, você come direito, você tirou o açúcar da sua vida. Eu vi isso nas suas entrevistas, eu vi isso no seu dia a dia e comecei a ter o hábito também. Então, poxa, a Carol acorda cedo e não sei o quê. E daí, de novo, só cuidado, pessoal, que ser influenciado por alguém não significa copiar a rotina dessa pessoa. Não significa que se eu acordar todos os dias 5 horas da manhã, igual um monte de gente prega, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Então, ou seja, isso não tem nada a ver. Você precisa pegar aquele conteúdo e adotar o que é bom para você. Aí, de novo, eu acho que é importante a gente reforçar o autoconhecimento. Não é copiando a vida da Carol que você vai ter o resultado da Carol, nem menos nem mais.
É você sendo feliz. Eu gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Putz, eu odeio, sei lá, live, eu gosto de podcast. Então, consome mais podcast. Eu gosto mais de livro, eu gosto mais de vídeo. Então, é você também encontrar o que você gosta e como você gosta de fazer. Mas é muito legal e é gratificante ver que um trabalho que é muito suado, ele realmente está sendo reconhecido. E eu falei isso pro meu time. Quando eu fui buscar o prêmio no Rio, foi uma correria, né? Porque eu tinha acabado de chegar em Nova York, cheguei em casa, joguei as malas em casa, literalmente, peguei uma outra mala e fui pro Rio de Janeiro para receber esse prêmio. Mas eu queria muito mais pelo meu time. São várias pessoas envolvidas. Enquanto a gente está gravando aqui, tem 2 pessoas aqui, ó, filmando, porque vão colocar na rede social, vão colocar no nosso Instagram. Então, ou seja, são pessoas que fazem parte desse processo. Então, a influência não é uma única pessoa. É todo um time que constrói aquele conteúdo para que as pessoas que estão consumindo o conteúdo, elas possam ter o melhor. Elas possam ter algo que realmente vai fazer sentido na vida delas. E é um trabalho, né? Como você citou, às vezes as pessoas acham que é somente um hobby, mas não. As pessoas que estão se dedicando tempo, energia para ser influenciador, para estar comunicando marcas, elas estão trabalhando, né? Poxa, e hoje o mundo da influência é muito maior do que a TV, por exemplo, né? A digital, a influência digital, ela gera muito mais negócios do que qualquer anúncio, por exemplo, na TV, porque quando você faz um anúncio, por exemplo, você fazia lá antigamente, quando eu comecei a palestrar, putz, olha como a gente fazia as divulgações aqui em Sorocaba, tá? Eu tinha uma assessoria de imprensa, então a gente tinha as notinhas no jornal das palestras gratuitas que a gente fazia, as pessoas se inscreviam, ligavam para colocar o nome e o contato delas para poder participar ali da palestra, a gente ligava, pegava lista telefônica para convidar as pessoas, ó o perrengue, né? E daí... Sem arrasta para cima, né? Sem arrasta para cima. E olha só, a gente fazia folder, entregava na porta das universidades, na porta das empresas, para convidar as pessoas para as palestras ou para conhecer os nossos negócios. Tinha que fazer um monte de eventos e etc. Hoje, você consegue ser muito mais assertivo. Antigamente, e custava muito dinheiro você estar na TV e você muitas vezes não tinha conversão. Por quê? Porque você entregava um conteúdo para quem não queria saber sobre você e que não tinha onde clicar. Então, hoje não. Através da influência, quando pega, por exemplo, uma influenciadora de moda, ela veste um terno, ela coloca ali o link daquela loja, pronto, na hora você está medindo o resultado. Olha como ficou, inclusive, mais fácil o trabalho das empresas. Elas precisam selecionar quem dá match com elas, quem tem a ver com elas e que pode trazer aquela conversão. Então, ficou até mais simples de conseguir fazer isso, né? E essas influenciadoras, a gente está colocando o direito de pessoas, de novo, comuns, que têm conteúdos incríveis e que têm, por exemplo, um bom gosto. No mundo da moda, a gente vê muito isso. Pessoas que têm muito bom gosto e que nunca iam ganhar dinheiro ou que não iam poder, por exemplo, representar uma Prada, uma Gucci. Poxa, isso era totalmente inacessível de imaginar que uma pessoa que não é um ator, uma atriz de novela ia ter esse poder e ia ganhar milhões fazendo isso. Então, eu acho que é libertador pensar o movimento que a gente está fazendo e que, sim, ele tem muito impacto na nossa economia e que vai fazer com que muita gente tenha vida, né? Então, que possa viajar mais, ter mais liberdade, porque hoje com a tecnologia, com a internet, você pode fazer isso de qualquer lugar. Inclusive, a própria TV aberta, em geral, tem feito esse movimento de trazer a galera que está na influência para dentro da TV, para trazer essa audiência para cá, né? Exemplo disso é o Big Brother, né? Então, pegou gente muito famosa para colocar lá. Eu vejo que cada vez mais, né, as pessoas pegam pessoas famosas para colocar para dentro da TV. Né? Exatamente. E, Carol, você falou que estava terminando um mestrado em tecnologia. Queria te fazer uma pergunta. O que você visualiza para os próximos anos em relação a negócios, a empreendedorismo, tecnologia? Acredito que deva estar imergida em temas como inteligência artificial, tecnologias exponenciais. Legal. Tem 2 movimentos bem interessantes que eu estou fazendo, né? Esse mestrado, na verdade, é educação e tecnologia, então é a tecnologia utilizada na educação. Legal. Então, como a gente pode utilizar da tecnologia para aprender de uma forma mais intuitiva. Então, a educação não precisa ser chata, igual a gente vem aí ao longo de toda essa jornada, né? A escola é o mesmo jeito, faz milhares de anos. Então, você pega lá o formato da sala de aula, do professor, da prova. Então, tem várias formas de você poder desenvolver isso. E a gente está agora desenvolvendo também o Atom Tech. Primeiro, para ter um braço educacional para formar programadores, designers, etc. Então, já está faltando, não só no Brasil, mas no mundo todo, profissionais de tecnologia. E como a inteligência artificial vai poder colaborar com o ser humano. É muito interessante de dizer que tem um livro que eu adoro, que chama Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários.
Esse livro é para quem gosta de mercado financeiro, mas ele é muito fácil leitura porque são histórias reais, ele conta um pouco sobre a crise de 2008 e como sistemas quantitativos eles ajudaram a crise a acontecer e quebrar aí um monte de empresas. E por que eu estou contando isso? Porque tem uma frase nele que fala assim, o homem é melhor do que a máquina é melhor do que o homem, mas o homem com uma máquina é melhor do que a máquina. Então, quem desenvolve a máquina é o ser humano. Então, tem muita gente com medo da inteligência artificial, com medo do que vai acontecer e etc. Eu venho estudando muito isso, né? Óbvio, tem alguns receios. Assim como as redes sociais, elas causaram uma ansiedade, uma frustração em muita gente. Então, as pessoas às vezes abrem o Instagram, abrem lá do Felipe, 5 horas da manhã o Felipe já treinou, e não sei o que, 7 horas da manhã ele já tá no escritório, ganha dinheiro, daí a pessoa fica meio frustrada ou ansiosa. E, o Felipe tá decolando lá e eu ainda não. Então, as pessoas começaram a ficar mais ansiosas. Esse é um primeiro ponto que precisa ser consertado, né? Então, a tecnologia, ela vem ajudando, mas ela também pode atrapalhar, principalmente quando a gente fala ali da falta do autoconhecimento e as pessoas podem acabar gerando ansiedade, frustração e etc. Mas, por outro lado, que também é bem importante dizer, como o caso do metaverso. O meu receio com o metaverso era, poxa, mas as pessoas vão sair na rua, ela não tem aquela porte, ela não tem aquela casa, ela não tem nem aquela imagem que ela criou no metaverso. Como que elas vão sobreviver com isso? Mas tem um ponto que precisa ser observado, que é a vantagem. Qual é a vantagem? Pô, eu posso ter uma aula com você, a gente poderia estar gravando esse podcast sem estar presencialmente no mesmo lugar. Sim. E criando esse avatar, e criando um monte de efeitos de audiovisual, enquanto a gente está falando aqui, que vão prender muito mais a atenção das pessoas. Inclusive de sair aqui da mesa, por exemplo, eu quero mostrar como é uma empresa, ou como é o prédio da Vale, e eu consigo trazer isso aqui ludicamente dentro daquela plataforma. Então a tecnologia, ela te ajuda também a aprender, porque é um grande videogame, né? Então você consegue desenvolver várias coisas. Isso vem me interessando bastante. Então eu acho que assim, o avanço primeiro, a tecnologia, qualquer pessoa que se dedicar à tecnologia para a educação, principalmente no Brasil, vai acabar tendo muito mais sucesso, né? Então eu acho que tem um grande braço que é o entretenimento, óbvio. Entretenimento vende. Vista disso é que óbvio que o Big Brother tem muito mais audiência do que o Shark. Sim. Que assim, nos Estados Unidos eles ficam enlouquecidos com esses números, tá? Porque o Shark lá, ele é gigante, todo mundo assiste. Todo mundo sabe que é um Shark. É até engraçado que hoje eu me apresento como empresa listada no Brasil e Shark, as pessoas, Shark? Então, ou seja, o Shark é muito pesado nos Estados Unidos e aqui a gente ainda consome mais entretenimento do que educação. Mas aos poucos a gente está mudando essa realidade. O brasileiro entendeu que através da educação ele pode ganhar muito mais dinheiro, ele pode trazer a liberdade financeira que ele quer, ele pode, de fato, aí explorar todas as áreas que existem dentro da tecnologia e da internet para ganhar e para poder construir riqueza. Então, quem usar da tecnologia a favor para a educação, para desenvolver coisas que as pessoas possam aprender de uma forma mais lúdica, mais didática, etc., eu acho que vai ganhar muito dinheiro, vai crescer muito. Eu estou olhando muito para esse segmento, tá? Então, uma das coisas que eu tenho estudado pra caramba. E outro ponto é ferramentas para ajudar o empreendedor. Depois que eu peguei e tive essa experiência do Shark, de várias empresas diferentes, eu percebi que, inclusive, na Ato, eu tinha cometido uma gafe lá atrás, que era, a gente saía contratando várias ferramentas diferentes, quem nunca, né? Então você tem um CRM aqui, daí você tem uma gestão para cá, aí uma equipe gosta de usar o Trello, o outro gosta de usar o Asana e não sei o quê, e daí no final do dia você vê igual o seu, não sei quem usa a Apple aí, mas o seu Apple Store, você contratou um monte de aplicativo e que você não está usando metade. Exatamente. Então você tem que fazer aquele limpa, né? Então não existe hoje uma transformação digital bem feita. Então, a tecnologia ela pode ajudar as empresas a tomar decisões melhores. Então, eu estou estudando bastante formas de trazer, como fosse, na minha faculdade eu tive jogos de empresas, que era uma matéria para te ensinar a tomar decisões dentro do teu negócio. Então, como a tecnologia pode te ajudar a tomar decisões, por exemplo, sobre a tua margem? Como que ela pode rastrear para você seus concorrentes e te dizer, olha, você está cobrando barato, ou você está cobrando caro, ou você está entregando muito, ou você está entregando pouco, ou você está fazendo um marketing mais assertivo ou errado. Então, a tecnologia, a internet, ela veio para ajudar o ser humano a ser mais produtivo. Por isso que eu mencionei essa frase do livro, porque a gente não está aqui para competir com as máquinas. A gente está aqui para colocar as máquinas para trabalhar, para a gente trabalhar menos horas, Felipe. Olha que coisa maravilhosa. Porque se a máquina pensa por você em várias coisas, então se eu consigo programar hoje, se eu consigo que ela faça essa varredura e ela traga para mim. Vou dar um exemplo básico que todo mundo já usou.
você já deve ter feito pesquisa, por exemplo, se você vai comprar uma TV para o teu escritório ou para tua casa, e antes você tinha que entrar em todos os sites para ver onde estava mais barato, ou pior ainda, fisicamente você tinha que entrar em todas as lojas para ver onde estava mais barato. Né? E você acabava até cansando daquilo, comprava a primeira, tipo, já se esgotava, vou comprar aqui mesmo, etc. Hoje não, você tem várias plataformas, o próprio Google te passa todas e te lista quem está mais barato e quem está mais caro. Então, ou seja, olha quanto de tempo você economizou com uma coisa que a tecnologia te trouxe. Esse olhar para a tecnologia, né? Quando você falava da questão dessa ferramenta para o empreendedor, Carol, a gente costuma dizer, inclusive na empresa, a gente começa a olhar para esse ecossistema tecnológico, onde a gente consiga fazer economia de cliques. Então, se todos os nossos sistemas, como que eles minimizam o nosso trabalho, para a gente depender menos de mão de obra operacional e que o meu time comece a fazer tarefas criativas e não mais repetitivas, né? A gente tem olhado muito para a inteligência artificial, principalmente quando a gente fala de advice, que nós somos uma empresa que sai fora do padrão de escritórios de contabilidade. Como você falou, não é padrão um contador ter um podcast, por exemplo, não é padrão mesmo. Mas pegando esse gancho de empreendedorismo, Carol, a gente está no mês da mulher, né? Você é uma mulher multinegócios, né? Imagino que a sua rotina seja das 6 às 23, tranquilamente. Como é a sua rotina de empreendedora e de mulher hoje? E como que você vê o papel da mulher no empreendedorismo brasileiro em tempos atuais, 2023, tecnologia, mudança econômica? Qual é a sua visão? Bom, vou começar de trás para frente, né? Primeiro, eu acho que a mulher ela tem um papel essencial. Por quê? Porque são dados, tá? Eu sei que os homens estão mais participativos no dia a dia dos filhos, etc. Mas as mães passam mais tempo com os filhos do que os pais. Sim. Então, se a mulher falar sobre empreendedorismo e falar sobre dinheiro dentro de casa, a gente mudou o país. Então, cada vez mais a mulher entender que ela aprender, ela compartilhar, ela é educadora. E ela é uma influenciadora nata. A mulher acaba compartilhando com as amigas tudo que ela acha bom. Então, se eu achei, por exemplo, um batom bacana, eu mando no meu grupo de WhatsApp, mando para as minhas amigas, mando para tudo que é canto, já mando até o telefone do vendedor e já até negociei o desconto. Né? Isso a mulher já faz com maestria. Então, cada vez mais ela entender o poder que ela tem de transformação de uma sociedade. E é importante também dizer que a mulher faça as pazes com o mercado, no sentido de que eu escuto muito falar assim, você tem que fazer uma live, você tem que aparecer mais, não sei o quê. E a mulher tem uma habilidade natural que é, sim, dos bastidores. A gente está ok, inclusive na formação cultural, né, muitas vezes da mulher ela apoiar o marido na construção e etc. Ela não precisa ser a dona da ideia, né, aparecer ou se posicionar. Eu vejo muitas vezes as mulheres, e isso me incomodava, porque na bolsa de 400 empresas com capital aberto, a gente tem, esse número sempre varia entre 4 e 9 mulheres CEOs de empresas de capital aberto. Eu brinco que eu não posso nem sair do meu cargo, senão eu estou diminuindo a estatística. Então, assim, é sempre menos do que 10. E daí eu perguntava, mas por que isso? Não tem espaço? Óbvio, muitas vezes até algum tipo de preconceito que existe, algum tipo de machismo, mas muitas vezes as mulheres não querem. Muitas mulheres que eu conheci que tinham um perfil para ser CEO não querem estar, porque elas não querem estar no front. Elas estão ok em ser a vice ou estar em outros cargos de liderança e etc. Eu acho que é importante, nesse momento do mês da mulher, né, não é mais nem o dia da mulher, virou o mês da mulher, eu acho que todo dia é dia, mas assim, o mês inteiro tem eventos, o que é maravilhoso. A gente está sendo convidada para muitas coisas, está sendo manejada de todas as formas, os homens estão valorizando cada vez mais isso, querendo se conectar com, né, e trazendo mulheres para o time para ter uma outra visão, mas a mulher fazer as pazes com ela mesma. Porque tá tudo bem se você não quiser ir para frente das câmeras, você não precisa para você ser uma pessoa de influência, você não precisa estar na frente das câmeras, você não precisa abrir uma live, você tem que fazer as coisas que você gosta. E óbvio, né, a gente vai acumulando muitas funções, porque a mulher, ela é psicóloga, ela é amiga, ela é mãe, ela é conselheira e ela trabalha. Então, eu acho que durante a pandemia, mais do que nunca, a gente percebeu isso, né? Eu acho que ninguém sofreu mais do que as próprias mães, porque para gerenciar os filhos dentro de casa e gerenciar seus empregos, etc., muitas empresas elas acabaram saindo na frente quando começaram a colocar na agenda aquele horário do filho. Esse é o almoço do Theo, esse é o almoço da Júlia. Então, ou seja, de entender também a dificuldade que foi transitar durante a pandemia dentro de casa para todas essas mães e essas empreendedoras, né? E também gostaria de dizer, né, que assim, a gente tem grandes oportunidades no digital.
é conhecer mais quais são essas profissões digital, porque foi o que eu pensei no mercado financeiro. Falei, cara, eu comecei no mercado financeiro, primeiro, como eu falei, meritocracia. Não importava se eu era homem, mulher, se eu vim de uma família rica ou pobre, não importava se meu sobrenome era bonito ou feio, ou seja, era a última linha. Então, cada vez mais, da gente encontrar aonde seremos valorizadas de verdade. E se algum ambiente não está te valorizando, muda de ambiente. Essa é a graça da liberdade financeira. Se eu não gosto de trabalhar com você, eu trabalho em outro lugar, mas porque eu posso trabalhar em outro lugar, porque tenho grana para segurar aquele momento de transição. Então, é importante dizer, a gente precisa fazer as pazes com dinheiro, porque sem dinheiro a gente não tem nenhum outro tipo de liberdade. A liberdade, de fato, só acontece quando a gente tem a liberdade financeira. Então, acho que essa é uma mensagem e uma provocação com todas as mulheres. E a gente tem tantas grandes histórias, inclusive, né, falando aqui de podcast, a gente vai lançar mais um podcast só de mulheres do mercado que ninguém conhece, mas que criaram grandes impérios e criaram grande influência, mas que não foram para os holofotes e que nem queriam estar. Então, acho que isso é muito importante da gente reforçar aqui. Agora, como agenda, Felipe, é bem interessante de falar, né? Que eu não era uma pessoa organizada, né? E para ter uma organização da minha agenda, eu tenho, obviamente, um time, tem uma pessoa maravilhosa que trabalha no meu time, que é a Patrícia, que coloca tudo na agenda. Então, se eu estou aqui fazendo esse papo com você, ninguém vai me ligar agora, ninguém vai me interromper, porque todo mundo que trabalha comigo sabe que eu estou aqui. E isso é algo que ajuda muito, porque a gente acaba tendo pouca produtividade pela interrupção. Então, se você é interrompido, você perde seu raciocínio, você para seu e-mail, você para aqui, daí você tem que começar de novo. Aonde que eu estava mesmo? Então, todas as vezes que a gente é interrompido, a gente cai muito a nossa... Voltar para o início. A gente cai a nossa produtividade. Então, fazer essa agenda me ajudou. Mas essa agenda, eu gosto muito do meu trabalho, eu nem percebo que eu estou trabalhando, então o tempo todo estou trabalhando e pensando em negócios, mas eu me divirto muito. Tanto que eu tenho a liberdade para poder viajar, eu fiquei quase um mês fora, eu amo Nova York, então eu sempre estou lá, porque lá acaba oxigenando muito minhas ideias, o mercado financeiro é muito forte nos Estados Unidos, então eu acabo encontrando com grandes amigos lá, acabo fazendo muitos negócios lá, mas ao mesmo tempo eu estou curtindo a cidade, eu estou passeando, eu estou indo num jazz, eu vou num restaurante, eu vou jantar, e eu coloquei isso na minha agenda. Então, se eu tenho um jantar com os meus amigos, ou com as minhas amigas, ou com a minha família, isso também tem que estar na sua agenda. Eu gosto, por exemplo, de treinar de manhã. E por que eu treino de manhã? Ah, porque tem que acordar cedo por dia para ser produtivo. Não, é porque para mim é mais cômodo. Porque à noite pode ser que eu estenda, ou que eu vá para um happy hour, ou que eu vá para um jantar, e daí eu vou ficar aí boicotando o meu treino, né? Eu vou ficar perdendo o treino. Então, ou seja, eu não vou ser produtiva no meu treino. Então, peraí, qual é o horário que eu sei que eu não vou furar? É de manhã. E eu treino muito melhor de manhã. Tem gente que treina muito melhor à noite. Tem gente que não fala que não consegue, né? Que não consegue segurar um peso de manhã. Tá tudo certo. Desde que você realmente coloque na tua agenda e você cumpra. Então, acho que a sensação de você ter metas. E você sabe que eu não tinha percebido isso, né? Mas conversando com os meus pais recentemente, eu percebi que eu sou assim desde a infância, né? Então, eu fazia muitos cursos. Então, eu saía da minha casa às 7 da manhã, eu voltava às 5 da tarde. Se eu estudasse à tarde, eu fazia os meus cursos de manhã. E se eu estudasse de manhã, eu fazia meus cursos à tarde. Eu sempre gostei muito de estar em movimento. E daí você vai criando esse hábito. E é um hábito. Mas também tinha o hábito de almoçar com a família e jantar com a família, porque meus pais sempre obrigaram. E até hoje, se eu não passar um final de semana com eles, é uma choração. Então, ou seja, é o hábito de você pegar e colocar na agenda e de você se organizar para que você curta também a sua vida. Né? Por mais que eu goste muito do meu trabalho, a gente tem que fazer as coisas que nos dá prazer, as coisas que a gente realmente acha que faz sentido pra gente. Equilíbrio na vida. Exatamente. E, Carol, pensando no ano de 2023, quais são os desafios que o empreendedor brasileiro tem esse ano, não falando em questão política, mas em economia, comportamento, como que você visualiza os desafios para o ano de 2023? Bom, primeiro de tudo, dizer que é difícil falar de política, né, Felipe? Porque, assim, vamos lá, a política impacta diretamente a economia e, gente, não é ser a favor ou contra alguém. É entender que tudo que foi prometido em campanha, quando ele não é executado, ele gera uma euforia dos investidores e a gente depende dos investidores. Então, os grandes empresários tiraram o pé, essa é a realidade. Por quê? Porque não sabem para onde as coisas vão. Então, a incerteza gera euforia, gera frustração, e é isso que trava uma economia. Então, existe um indicador que é a confiança do consumidor, que é um indicador, um dos mais importantes para qualquer negócio, para qualquer investidor. Por quê? Porque se as pessoas não estão confiantes em gastar dinheiro, a economia trava. Se eu pego e falo assim, putz, eu não sei se vou ter emprego.
Então, peraí, eu não vou gastar, eu não vou viajar, eu não vou comprar aquilo que eu ia comprar por prazer. Então, você diminui o ritmo. Isso acontece tanto na ponta, no consumidor final, no dia a dia, indo para uma loja, no varejo, quanto acontece para o empresário. Então, se eu vou gastar com uma mídia, eu vou patrocinar uma campanha, eu vou patrocinar ali um influenciador. Ah, não vou fazer isso agora porque eu não sei. Deixa eu segurar esse caixa porque eu não sei para onde as coisas vão. Então, 2023 é um ano muito desafiador para o nosso país, porque ainda está muito obscuro o que vai acontecer, quais são as decisões, para onde a gente vai. Mas a boa notícia é que a gente fez o dever de casa nos últimos anos, a nossa economia é muito forte, o Brasil é um país emergente, ou seja, significa dizer, tem um monte de problema e o empreendedor precisa aprender a solucionar problema. Então, quem entende que a gente tem um monte de problema para ser resolvido, sempre vai ganhar dinheiro. Então, a gente vai continuar crescendo, a gente vai continuar gerando emprego, a gente vai continuar acelerando os nossos negócios, mas é importante da gente entender para onde pode ir de fato. Então, as coisas elas vão naturalmente mudar, tem que tomar muito mais cuidado, a gente não pode falar de muita coisa. Então, estamos passando por um momento muito delicado no nosso país, sim. Mas é importante de dizer, eu posso resolver isso? Não posso. Eu tenho controle sobre essa situação? Não tenho. O que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre a minha empresa, eu tenho controle sobre o meu mercado, eu tenho controle sobre os problemas que eu posso resolver. Então, é focar no que a gente pode desenvolver e crescer. E, de novo, pessoal, olha quantos problemas o Brasil tem. Isso significa quantas oportunidades tem. Empreender e resolver esses problemas. Exato. Ou parte deles, né? Exato. Então, assim, a gente vai ter anos aí bem interessantes financeiramente falando, porém ainda muito turbulentos, porque a gente não sabe para onde as coisas vão. Então, assim, claro, para quem busca patrocinador, para quem precisa fazer parcerias, para fazer parcerias, etc., com certeza vai ser mais desafiador do que era. Então, ou seja, se dedique, faça um bom trabalho, porque os grandes, os fortes vão sobressair nessa hora, né? As pessoas sérias, as pessoas profissionais. Porque os amadores, infelizmente, não vão sobreviver à turbulência, assim como mar calmo não faz bom para o marinheiro, né? Muito bom, Carol. Carol, eu ia fazer a última pergunta, que era qual é o conselho para o empreendedor, mas você acabou de responder e acho que a gente deixa uma principal mensagem desse papo. Né? Você citou o autoconhecimento como uma ferramenta muito importante para empreender. Você acredita que o autoconhecimento também é um segundo tabu depois do dinheiro em todas as famílias do Brasil? Todas não, todas é muita gente, mas na maior parte? Na maior parte, com certeza. Afinal, né, eu não sei de você, mas eu não tive nenhuma aula de autoconhecimento nem na escola, nem na faculdade, nem dentro de casa. Mesmo porque a gente não fala sobre esse assunto. E daí já fica até uma provocação para você, Felipe. A gente tem uma psicóloga que é a nossa performance coach dentro da Atom, de tanto que a gente entende a importância disso, né? E se você for ver, por exemplo, o problema com o dinheiro só existe porque existe um problema emocional. Só existe porque a gente não lida bem com essas crenças enraizadas sobre dinheiro. Então, quando a gente resolver a questão do autoconhecimento, a gente resolveu a questão sobre o dinheiro. Então perceba que as pessoas que mais prosperaram foram as pessoas que conseguiram quebrar esse obstáculo, essa crença de que o dinheiro é ruim, ele é sujo, ou de que ganhar dinheiro fez alguma coisa errada, ou é ganancioso demais, etc. E daí fica a minha provocação aqui, até para aproveitar, a Priscila está no Brasil, nossa psicóloga, ela mora em Nova York, ela é a nossa famosa Wendy, sabe, do Billions? Sim. A gente tem a nossa própria Wendy dentro aqui da Atom, né? Vamos ver se ela consegue fazer esse papo com você, daí eu tenho certeza que ela consegue te responder com muito mais, com maestria aí, qual é o problema que a gente tem dentro dessa mente aí, que a gente acaba criando esses obstáculos que não existem. Se você for ver nos Estados Unidos, eu provoco ela nas lives falar sobre isso, nos Estados Unidos as pessoas falam de dinheiro abertamente. Não é um insulto perguntar quanto você ganha. Aqui, se você perguntar quanto a pessoa ganha, é como se você fosse a pessoa mais arrogante do mundo. Por quê? Você tá querendo mostrar que você ganha mais? Não, eu só quero te ajudar. Tipo, de repente, falar, poxa, você merecia estar ganhando mais. Ou você já pensou em fazer tal coisa, você poderia estar ganhando mais? Ou onde você está investindo? Pô, você está investindo em tal coisa, isso daí não dá dinheiro não, por que você não investe em tal? A gente não fala sobre investimentos, a gente não fala sobre dinheiro. Quando a gente aprende a ganhar dinheiro, a gente guarda pra gente, essa informação. Então, assim, por que nos Estados Unidos é diferente? Aí tem vários motivos. As crenças, a cultura, até a própria religião, a gente criou essa questão de distanciar. E, gente, dinheiro não é pecado não, tá na Bíblia, inclusive, a prosperidade. Então, se a gente começar a reforçar isso, eu acho que a gente poderia ser uma potência de verdade. O Brasil é uma potência, mas ele merece entender isso e assumir esse posto. Aí, com certeza, ninguém segura a gente.
Muito bom. Carol, muito obrigado pela sua presença, pela sua agenda. É muito bom ter você aqui com essa energia que é ser investidora, empreender no Brasil. Para o público que está nos ouvindo, nos assistindo, como que as pessoas te acham nas redes sociais, como as pessoas consomem seu conteúdo, o conteúdo da Atom. Maravilhoso, fica aí o convite. A gente tem várias aulas gratuitas para que você possa aprender sobre o mercado financeiro e agora também no Shark School, que eu falei aqui. Então você pode conhecer primeiro antes de você pegar e se inscrever para um dos nossos treinamentos. Atom Educacional, né? Atom Educacional é o nosso site oficial, onde as pessoas encontram todas essas ferramentas. E também acompanhem nas redes sociais, no nosso Instagram é o K Pfeiffer, CA de Carol, né? Então K Pfeiffer com 2 Fs de faca, vocês conseguem acompanhar. E o nosso oficial Vida de Trader, que é essa vida que a gente, né, movimenta aí dentro do mercado financeiro. Mais uma vez, Felipe, obrigado aí pelo convite. Um beijo também pro Di, né? Mais uma vez aqui, o Di maravilhoso aí que fez essa ponte pra gente. E, ó, de novo, parabéns, né? Que não é nada fácil fazer um podcast, né? Porque você tem que estudar pessoas, tem que fazer as perguntas, tem que se preparar. Então, cada vez mais pessoas possam entender a necessidade de fazer conteúdos de qualidade. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Sou Felipe Silva, host do Papo Empreendedor, e a gente se vê na próxima semana.